Joel 2:22, 2:21, aliás. Diz assim a palavra do Senhor: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os passos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Bom, quando foi que Joel lançou essa palavra? O povo não estava vivendo bem para dizer: alegra, alegra, tem festa, tem comida, tem colheita, tem saúde, tem finanças equilibradas. Não. A terra tinha sido devastada. O povo havia se desviado dos caminhos do Senhor e o próprio Deus havia mandado o migrador, o cortador, o destruidor. E Deus então chama os sacerdotes e diz assim: sacerdotes, chorai, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Porque os judeus, eles tinham um rito de quando eles estavam tristes, eles rasgavam literalmente as vestes físicas. Deus vem e diz assim: olha, sacerdotes, rasguem o coração de vocês. Eu não quero mais que vocês rasguem só por um rito desprovido de algo aqui no coração, de algo que seja verdadeiro. Deus então diz: olha, façam isso, sacerdotes, chorem pela nação, chorem pelo pecado do povo, chorem, porque no choro de vocês vai haver arrependimento. E havia um remanescente fiel. Esse remanescente fiel, ele não deixou de buscar a Deus e de rasgar o seu coração com sinceridade, não. Mas quando há um pecado de uma nação, de um povo, de uma família, as consequências atingem todo aquele povo, todas aquelas pessoas envolvidas. Então a terra estava simplesmente sem produzir o seu fruto, porque o próprio Deus fez isso como um meio de purgar o pecado e a nação voltar a buscar. Então, Joel significa o Senhor é Deus. E esse livro ele foi escrito 835 anos antes de Cristo. E a terra estava em grande devastação, grande. Mas esse Deus que ao mesmo tempo puxa com cordas de amor para um arrependimento, é o mesmo Deus que não deixa o povo perecer. Com as mesmas cordas de amor com que ele traz para um vivo e novo caminho, ele também traz uma esperança futura. Ele diz: olha, Joel, fala para o meu povo, mas não fala simplesmente com uma palavra simples. Eu quero que você use até uma hipérbole. Diga: os frutos serão produzidos com vigor. Como que uma videira vai dar um fruto com vigor? Ela dá o fruto dela, tranquilo. Mas Joel então usa essa linguagem poética para despertar no povo a grandeza da restauração de Deus daquela terra. E olha só, ele ainda diz assim: filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. Essa expressão filhos de Sião, ela significa aqueles que são descendentes de Abraão. Ou seja, ela tanto alcançou lá atrás, nos tempos de Joel, como ela alcança a mim e a você hoje. E Deus diz para mim e para você: alegrai-vos, porque a videira vai dar o seu fruto com vigor. Alegrai-vos, porque aquele problema financeiro que você tem, Deus está provendo. Ele é o Deus da provisão. Alegrai-vos, porque aquele diagnóstico com uma enfermidade que você está lutando, vai ter uma solução. Então, Joel 2:27 diz assim: sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Esse mesmo povo que se distanciou dos estatutos que o próprio Deus assim determinou, é o povo que ele chama de meu povo. Lá em Oséias
Deus chama Oséias e diz: Oséias, diz para este povo que se desviou de mim que eles serão o meu povo e eu serei o Deus dele. E Deus diz para mim e para você: não são as lutas que vão tirar nossa alegria. É claro que somos humanos. Ali por um breve momento, nós começamos a murmurar, começamos a nos entristecer, porque é normal e não é a ideia de Deus que nós venhamos ser deuses em nós mesmos. Mas como a carne vai militar contra o Espírito, qual é o comando do Espírito se ele estiver alimentado? Alegre-se, alegre-se. Porque Paulo vem e diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, de que forma nós podemos resgatar essa alegria que o Espírito Santo de Deus, como penhor, colocou aqui no nosso coração, em meio a tanta diversidade? Percebendo a revelação do amor de Deus. O amor de Deus, ele é tão eterno, tão inefável, tão indizível, que o clímax, que o máximo deste amor foi quando ele envia Jesus. Ele envia Jesus como filho, para ser entregue como sacrifício por nós. E toda vez em que vier uma adversidade e a tristeza quiser consumir o coração, os nossos olhos têm que estar na cruz do Calvário. Por quê? Porque ali na cruz nós vamos nos lembrar deste amor que é eterno. E este amor, ele vai fazer no nosso coração resgatar uma alegria que mesmo em meio a tantas turbulências, a gente possa entender o comando que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez. Por que outra vez? Porque não vai ser só um dia de tristeza, não vai ser só um dia de adversidade, não vai ser só um dia de luta, porque cada dia traz o seu próprio mal. Então cada dia o comando de Deus é alegrai-vos, alegrai-vos, mas não nas circunstâncias, nele. E de que outra forma podemos resgatar a nossa alegria, que se perde nesses momentos difíceis? Percebendo a providência de Deus em nossas vidas. Providência vem do latim providere e significa prever, ou seja, algo que está sendo planejado com antecedência para que você venha se mover no mundo sem tantas destruições emocionais, porque cada adversidade ela vai fragilizando as suas emoções, o seu corpo ele vai enfraquecendo. É por isso que a Bíblia diz: alegrai-vos, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. O Salmo 126 diz: alegrai-vos, porque o Senhor fez grandes coisas. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E olha que o povo estava no cativeiro, estava na Babilônia. Eles se assentavam ao rio e eles diziam: nós estamos aqui nos lembrando da nossa pátria. Então eles traziam à memória deles, como Jeremias disse, aquilo que poderia dar esperança. Hebreus 1:3, o Filho sustenta todas as coisas pelo poder da palavra. E quando nós sabemos que o Filho está sustentando, mesmo nos momentos difíceis, nós temos que nos esforçar. É uma disciplina, gente. Hoje, como o meu filho, ele disse: mãe, não vai dar tempo de chegar, o trânsito super complicado. Então o que eu disse para ele? Há uma esperança. Eu preciso trazer à minha mente, porque mesmo se não der tempo, eu não vou trazer para as minhas emoções uma enfermidade a mais. Por quê? O nervosismo, aquela angústia de você ter um compromisso e não poder cumprir, acaba fragilizando as suas emoções e trazendo enfermidades. Então é por isso que Deus vem e diz: olha, eu quero que você fique saudável, mesmo diante das adversidades. Então alegre-se, alegre-se, alegre-se nele. Qual outro meio podemos resgatar essa alegria, né? Cultivando valores do reino de Deus. Deus é descrito como alguém que se enche de compaixão pelos necessitados. Então, quando você está nesses momentos assim, que a sua saúde pode ser detonada, que você pode, por uma pressa, causar um acidente, algum tipo de destruição, lembre-se, ele tem compaixão, ele tem misericórdia, e a misericórdia dele se renova a cada segundo. A Bíblia diz que é a cada manhã, mas no dia a dia, a cada segundo. Miqueias 6:8 vem e diz: o que é homem que o Senhor pede de ti?
Não é que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Andar humildemente com Deus é saber que nós não somos nada, não temos nada, tudo é dele, tudo é para ele. E é nesses momentos que a Bíblia diz, olha, alegre-se, alegre-se, alegre-se nele. Karen, é a palavra do grego que é alegrar-se, 72 vezes a palavra, e chara, alegria, 60 vezes só no Novo Testamento. Então o que Deus quer dizer para mim e para você hoje? Alegre-se. Atos 22, 9. Paulo também fala sobre isso, que o caminho da alegria, ele existe quando nós entendemos que ele é conquistado pela graça. É a graça de Jesus que traz. E Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me ao curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e a pôr sobre os que estão em Sião de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Qual é o comando desse texto tão importante? Claro que quando está tudo bem, passo no concurso, tenho uma porta aberta, a minha saúde está tudo bem, eu vou me alegrar. E o meu espírito não vai ficar angustiado, mas Deus, ele quer dizer para mim e para você, não é nesses momentos naturais, normais. São os momentos em que você realmente precisa reconhecer, para que o seu espírito não fique angustiado. Porque um espírito angustiado, Paulo diz que uma raiz de amargura, ela contamina todos. E um espírito angustiado, se não for tratado ali, vai virar o quê? Uma amargura. Isaías 12:3, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. O Salmo 126, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alegria na perspectiva bíblica não é algo que nós produzimos, é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele tem que ser buscado com disciplina. Com disciplina. Muitas vezes nós queremos murmurar como o povo no deserto, que deu 40 anos de volta, quando era só 40 dias. E se nós não vigiarmos nesse quesito, nós vamos murmurar sim. E aquela alegria que é um fruto do Espírito, que tem que ser buscada, ela vai se perder. Salmo 16, na presença dele a plenitude de alegria. É só na presença dele. Porque quando a gente se envolve e a gente se encontra na presença do problema, na perspectiva da angústia, a alegria não vem, vem a tristeza. Gente, mas olha só, é muito fácil eu estar pregando aqui. Ontem mesmo, minha mãe, do nada, teve uma crise de asma brônquica muito forte e eu tive que procurar um pneumologista para atender ela ontem. Porque não pode passar para o dia seguinte, porque senão gera uma pneumonia na idade dela, tem que ser tratada. E eu comecei a me entristecer, me angustiar. Aí eu disse, Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode, me coloca aqui. Um pneumologista que me atende hoje, nem que eu tenha que pagar o que tiver que pagar, porque a vida dela é mais importante. Gente, sabe como que eu achei uma clínica que me atendeu ontem? A clínica chamava Ruá. Ruá é uma palavra hebraica que significa sopro de vida, pneuma. Aí, gente, eu fiquei tão feliz, falei, Deus, muito obrigada. Aí eu cheguei lá conversando com a atendente, ela falou assim, um dos sócios é católico e o outro é pastor. Falei, são cristãos, base de Deus. Falei, Deus, muito obrigada. Então eu fui atendida assim e eu saí de lá alegre numa condição de minha mãe com asma brônquica, mas eu não me alegrei na asma brônquica, ou eu tenho que achar uma clínica chamada Ruá. Não, eu me alegrei porque o Senhor é um Deus da providência. E esse é o movimento de resgatar a alegria que tem dentro de nós. Eu tive momentos de angústia, momentos de preocupação, mas ao mesmo tempo nele eu encontrei a alegria. Em meio à turbulência. Neemias 8, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isaías 26, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu a fazes por nós. Se a gente entender esse comando bíblico,
Eu estava agoniada lá, eu estou substituindo a minha chefia, um monte de processo para conferir e ainda ter que procurar um pneumologista. Falei, Deus, pronto, e agora? Mas quando eu me lembrei de orar, porque a gente não se lembra no momento, nós somos carnes, nós somos humanos. Eu não me lembrei, quando eu falei assim, eu falei até para o meu filho. Falei, meu Deus, e eu ainda estava na rua resolvendo um problema que meu cartão tinha bloqueado a senha, gente, tudo isso. Aí eu olhei pro meu filho, falei assim, meu filho, eu ainda não orei. Aí quando eu comecei a orar, falei, pronto, achei um na hora. Gente, é o espírito militando contra a carne traz angústia, a carne traz luta, a carne faz você olhar e ver tudo cinzento, um céu de bronze. Mas quando você lembra que você foi resgatado pelo Senhor, que o amor de Deus em forma do seu Filho Jesus, ele vem e te constrange, você começa a se lembrar que a oração ela vai mover o céu. Quando eu orei, parei. Às vezes a gente pensa, vou perder tempo com a oração. Não, nós vamos ganhar o tempo. E olha só, Isaías 35, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as vossas mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, ele vem e vos salvará. Gente, essa palavra é tão forte, né? Se a gente se lembrar dessa palavra nos momentos de angústia, nos momentos de luta, que o inimigo ele vem querer atrapalhar o nosso dia, para não fluir, isso é obra dele, e ele não vai desistir disso. Quando a gente lembra dessa palavra, sabe o que a gente faz? Pode vir a luta, pode vir, vai me afligir sim, mas ela não vai me afligir o tanto em que vai me trazer uma destruição. Por quê? A aflição, Jesus disse que passaríamos. Mas o que Paulo vem e escreve? Não vos vem aflição além das vossas forças, juntamente com a aflição, com a tentação, ele vem dar um livramento, de forma que nós possamos suportar. Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. É um comando bíblico. É uma poesia, né, gente? Que a tristeza não vai saltar de alegria nunca. Mas o que Deus está dizendo? Olha, o sobrenatural pode acontecer. Se você está aí envolvido nessa lama, nesse movimento assim maligno, até a tristeza salta de alegria. Então você também pode saltar de alegria em meio a tudo isso. Isaías 41:10, não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E no capítulo 48, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o teu Deus que te ensino o que é útil, que te guia pelo caminho que deves andar. Ontem eu aprendi isso e hoje, porque a gente sabe na teoria, mas na prática, é por isso que Paulo vem e diz, olha, a sua mente ela tem que ser exercitada na prática para discernir o bem e o mal. Então, na prática é que a gente vai colocando a palavra de Deus, é verdade. É tão lindo a teoria, né? Mas quando a gente está envolvido naquele movimento que a gente fala, meu Deus, e agora? E agora? Se a gente alimentar o espírito, a gente, num dado momento da nossa angústia, a gente vai parar. Mas isso não é assim do nada, não. Tem que alimentar todo dia. Tem que buscar todo dia. Tem que orar todo dia. A prática do jejum, ela tem que ser constante. Esses dias eu falei, Deus, eu vou jejuar até meio-dia. Gente, lei do engano. E o meu coração estava pedindo, gente, eu não estava nem com fome, o inimigo é sujo, foi lá e fez eu comer. Ontem, porque minha mãe apresentou esse programa do nada, uma seta que veio na madrugada. Gente, ontem eu consegui fazer jejum até eu chegar em casa, né, Gabriel, que foi umas 19 horas. Falei, gente, a gente deixa os recursos espirituais para tomar posse quando a coisa já acontece. O correto é a gente seguir o Espírito que está dizendo ali para você, olha, faz isso, faz aquilo, olha o que Isaías diz, que ele vai nos ensinar, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho que deves andar. Às vezes Deus quer que você faça aquela semana um jejum prolongado. Por quê? Porque você vai precisar lá na frente. Mas como ontem eu decidi, meu filho estava até comendo, mãe, você quer? Eu falei, não posso. Esse jejum até às 18, até às 19, quando eu cheguei, que eu falei, eu vou fazer até às 18,
me fez com que, naquele momento de angústia, eu clamasse por ele e a solução viesse. E eu conseguisse organizar o meu dia. Minha chefe, a diretora ainda falando, Solange, você tem que fazer isso e isso. E eu tinha até esquecido de avisar para ela que eu ia sair. Mas depois eu falei, desculpe, tal. Ela falou, não tem problema, eu sei que você consegue. Aí eu trabalhei até umas 10 da noite, né, que eu estou fazendo o teletrabalho. Consegui. Mas eu pensei que ontem eu ia sucumbir. Mas não, a gente não sucumbe quando a gente entende que a alegria do Senhor é a nossa força, quando a gente entende que Ele nos ensina o caminho que deve seguir e que as misericórdias dele estão ali para nos livrar. Isaías 55:15, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palma. Gente, é muito forte. É uma linguagem poética para dizer, olha, tá todo mundo vendo que o Deus que você serve é o Deus que guia você. Então, gente, hoje, a palavra que eu quis trazer era alegria. E eu ainda pensei assim, meu Deus, será que eu vou chegar e vou conseguir pregar com um sorriso no rosto? Se desde ontem de madrugada para amanhecer o dia de hoje, eu estou em luta, eu estou em guerra. Mas, gente, Deus, ele é tão perfeito que ele nos ensina, que na prática, ele está ali do nosso lado. Por isso, tem um comando bíblico no livro de Isaías também, que diz assim, que no monte do Senhor, quando você caminha para Ele, como se fossem danças, ao som dos tamborins, ao som das harpas, encontra a solução. E esse monte, ele está no nosso coração, porque o monte é o local onde vai adorar, e o nosso corpo é o templo do Senhor. É no nosso corpo que nós adoramos ao Senhor. Então eu não preciso estar no monte físico. Eu tenho que estar conectado com o Santíssimo Lugar onde eu estiver, independente da situação. Então, de que forma podemos resgatar a nossa alegria? Sabendo que o amor eterno dele, que nos constrange, nunca vai deixar que venhamos pegar um caminho errado e permanecer nele. A gente pega o tempo todo que nós somos falhos. O tempo todo a gente está pegando, mas ele está fazendo o quê? Nos trazendo. De que outra forma podemos resgatar a alegria? Lembrando da providência dele. Quando as nossas forças se esgotarem, não tiver mais para onde ir, ele vem com uma providência. Esse Deus, o interessante é que esse Deus, ele não precisa de fazer isso conosco, não. Quem faz isso é Satanás e todas as suas hostes, porque Deus, ele tem prazer em nos alegrar, ele tem prazer em nos galardoar. Ele não quer que nós venhamos passar aflição para conseguir algo, não. Ele é tão perfeito que quando Daniel colocou o coração dele a buscar, Deus falou, Gabriel, vai lá. E Gabriel tocou nele e falou, eu vi no primeiro dia em que você colocou o seu coração a pedir, Deus, ele manda. O que acontece? Uma guerra nas regiões do Espírito para impedir a nossa bênção. Aí é que entra o nosso papel, porque Deus fez o papel dele. Qual é o nosso papel? Clamar, buscar pelas armas espirituais poderosas nele, jejum, oração, fé, palavras de poder saindo da nossa boca, palavras verbalizadas de esperança, profetizar orar até a própria palavra de Deus. Eu vim cantando, eu vim ouvindo o Salmo 126 do Ministério Zoe, né? E eu falei, não, eu preciso me alegrar. Então é esse louvor que eu vou colocar. Então a gente vai tomando posse de armas poderosas nele. Amém? Já são 8 horas, né? Eu vou agora entregar. Tá bom? Obrigada. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.